Olá, sejam bem-vindos à introdução à teoria de grafos. Essa primeira aula vai ser uma aula, né, como está descrito aqui, uma introdução ingênua, sem se preocupar, né, com definições ou rigor. Né? A gente só quer entender que são as teorias o que são os grafos, né, que a gente vai estudar nessa teoria. E o curso em geral não vai ser tão focando o rigor matemático, digamos assim. Vai ser muito mais focando a aplicação e o entendimento do que é, né, e prosseguindo daí para a aplicação. Então, vamos lá, sem mais delongas, né? Um grafo é um conjunto de pontos onde os elementos, né, esses pontos, podem estar conectados por elos ou não. Né? Então, por exemplo, eu descrevo aqui com letras, né, um exemplo. Nossos pontos podem ser o conjunto ABCD, né, esses seriam os pontos, e as conexões AB, AC, DC e DB. Ou seja, né, neste grafo aqui, descrito por esses dois conjuntos, o A está conectado ao B e o A está conectado ao C, o D ao C e o D ao B. E tem uma questão de simetria, né? Se o A está conectado no B, então o B está conectado ao A também. Né? A gente está olhando, nesse primeiro momento, a gente vai ver as coisas assim. Porém, o A não está conectado ao D. Ele está no B e no C, mas não ao D. Né? Não tem o AD aqui. Da mesma maneira, o B não está conectado ao C. Então, esse é um grafo bem simples, né? 4 pontos, 4 conexões, né, entre eles, 4 elos, né? Um outro aqui, esse aqui, nota que isso aqui não está descrito como desenho, né? Está descrito como linguística, né? Então, esse aqui seria um exemplo de um grafo desenhado, né? E daqui a gente poderia descrever o grafo, né, a partir de letras, né, e conjuntos. Nesse caso, a gente tem 6 pontos, 1, 2, 3, 4, 5, 6. E esses elos aqui, né, desenhados, então o 1 está conectado ao 2 e ao 5, mas não está conectado ao 3. Não está conectado ao 4. O 2 está conectado ao 1, 5 e o 3, mas não ao 4 nem ao 6. Né? Então, esses são as noções básicas de teoria de grafos. Um último exemplo aqui, mais complexo, né? E esse aqui nem está, por exemplo, rotulado, né? Fica até mais difícil de escrever, mas você tem os pontos azuis, né? Eles são os pontos do grafo. E, por exemplo, esse aqui está conectado nesse, né, nesse aqui da esquerda, esse da direita, e no de baixo. Né, e por aí vai. Então, por exemplo, uma primeira coisa que a gente pode notar, esse ponto aqui tem 3 conexões. Né? 1, 2, 3. Se você olhar para esse ponto aqui também, você vai ver 3 conexões. 1, 2, 3. Né? Enfim, prosseguindo, podemos ter também grafos de coisas reais, e é nisso que a gente mais está interessado, né? A gente vai usar o grafo abstrato, né, que não veio de nenhum lugar, né, ele só foi desenhado, para tentar entender os grafos reais, né? E, por exemplo, um grafo real um grafo onde os pontos são as pessoas numa festa e as conexões são, por exemplo, as amizades entre as pessoas. Né? Numa festa nem todo mundo se conhece, mas é claro, tem gente que se conhece. Então, né, nesse caso, o grafo seria de um tipo. Mas a gente também pode olhar no mesmo conjunto de pontos, né, no mesmo conjunto de pessoas, conectar os pontos com elos onde há relacionamentos amorosos. Né? Isso seria um outro grafo. Então, no mesmo conjunto, podemos ter mais de um grafo. Por exemplo, se a gente olhar amizades, a relação de amizade ou a relação de relacionamento amoroso. Um outro exemplo real seria colocar num grafo, partindo de um ecossistema, para cada espécie um ponto. Né? E nota que esse ponto, essa questão técnica, não estamos olhando cada indivíduo da espécie como um ponto. Né? Se tiverem 20 de uma certa planta no ecossistema, a gente vai colocar só um ponto, tá? Porque é só uma espécie. Então, para cada espécie de um ecossistema, um ponto. E os elos entre essas espécies, ou entre os pontos, são as relações de comensalidade. Isto é, quando uma espécie se alimenta de outra. E, por exemplo, a gente tem esse grafo aqui, né? Dá para ver que já começou a complicar bastante, né?
tem tanto ponto que começa a ficar difícil de ver. Mas você vai ter uma porção de pontos verde claro aqui, um para cada flor, né? Você vai ter uma porção de flor aqui, muita mesmo, tanto que os pontos ficam meio que um em cima do outro, né? E os elos também tá essa coisa horrível aqui. Borboletas, né? Essas aqui são as borboletas, tem bastante ainda. Plantas aqui no meio, né? Aqui, por exemplo, a gente vê pássaros, né? Então tem alguns pássaros só, né? Esses pontos roxos aqui, ainda assim um em cima do outro. E já, por exemplo, a gente já pode começar a notar uma coisa interessante, que não era óbvia antes, né? Os pássaros têm muito mais, tá vendo aqui como tá mais, né, mais escurecido aqui, mais denso, né, a quantidade de elos, muito mais relações de comensalidade do que, por exemplo, eu acho que aqui são os parasitas, né, que parasitam os roedores, né, esses ectoparasitas, né? Então, esses pássaros têm muito mais relações de comensalidade do que esses parasitas, ou do que esses parasitoides e afídeos aqui, né? Esse aqui embaixo a gente, né, a imagem que eu baixei nem mostra, né? Nem sei quem são, mas esses pontos aqui usando tem a mesma cor desse aqui, né? E, por exemplo, as plantas estão no meio, né? Já para designar o fato de que todo mundo se relaciona com as plantas nesse sentido, né? Mas outra coisa, por exemplo, dá pra ver que tem mais ou menos a mesma quantidade de borboletas, né? Já que tem o mesmo tamanho aqui. Só que os elos aqui estão bem menos densos. Tá vendo? Dá pra ver os mais ou menos aqui por detrás dos elos, né? O céu. Aqui não dá pra ver o gramado, né? Tem muito mais. Então isso a gente já está começando a modelar, né, o mundo real, né, a partir dos grafos. Então esse é um exemplo. Uma outra seria uma rede social e as conexões entre as pessoas dessa rede, né? A gente escuta muito falar daqueles 6 graus de conexão entre as pessoas, né? No máximo, numa rede social, entre duas pessoas tem no máximo 6 pontos, 6 caminhos, pontos intermediários, né, entre as pessoas no sentido das conexões, né, dessa rede social. Além disso, podemos conceber, por exemplo, o cérebro como um grafo, colocando cada neurônio como um ponto, né, e cada sinapse, lembrando que entre dois neurônios pode ou não ter uma sinapse, só tem uma, não tem duas, e é sempre uma sinapse entre 2 neurônios. Então, cada sinapse seria um elo entre os neurônios, né, que são os pontos. Lembrando, né, que a gente tem 86 bilhões de neurônios, né, e em média aí 7 mil sinapses, né, por neurônio. Esse grafo seria bem grande, assim, né, não dá nem para desenhar aqui na tela, né, é um grafo bem grande, né, mas é uma possibilidade, né, e inclusive já existe bastante trabalho sobre isso. Existem coleções, né, que vão ajudar a gente a entender os grafos em geral. Coleções especiais, né, como por exemplo os grafos vazios, né, em que você tem uma coleção de pontos, né, não é que não tem ponto, porém nenhum ponto está conectado a nenhum outro. Não há elos, né, ele é vazio no sentido de não há elos entre eles, onde nenhum ponto está conectado a outro ponto. Ou, no contrário, os grafos completos, onde todos os pontos estão conectados a todos os outros pontos, né? Todos os outros pontos possíveis. Mais um outro tipo seria de grafo especial, né? 2 tipos aqui que eu vou falar, são os grafos caminhos, né? Aqui eu estou colocando, vou exemplificar o grafo caminho de ordem 5. Né? Lembrando que o grafo não tem que ser desenhado, porém quando a gente desenha fica muito mais fácil. O grafo caminho de ordem 5. Ele vai ter 5 pontos, x1, x2, x3, x4 e x5. E cada ponto está conectado com o seguinte, né? Então, o x1 com o x2, mas também o x2 com o x1, né? O x2 com o x3, o 3 com o 4 com o 5. Né? E você não conecta o último com o primeiro, né? Você não conecta o 5 com o 1, né? Você não termina, né? Não fecha. Se você adicionar uma conexão entre o x5 e o x1, né? Entre o último e o primeiro, a gente obtém um grafo diferente chamado ciclo, de ordem 5. Né? Então esses são grafos bem importantes, na verdade, na teoria, bem importantes. Bom, sobre aplicações agora, esse aqui é interessante dos grafos. Né? Tem muita gente que estuda eles por si só e realmente é bem interessante, mas os grafos são objetos abstratos. Podemos interpretá-los ou entender ou olhar para eles de muitas maneiras diferentes. Por exemplo, né?
podemos imaginar que estamos numa situação onde você está num ponto do grafo, estamos em um ponto do grafo, e estamos tentando chegar em outro ponto, né, passando pelos elos, né, passando a cada passo por um elo do grafo. Então, vamos dar um exemplo aqui, né? A gente supõe que você está aqui e você quer chegar em qualquer um dos pontos desses 5 centrais, né? Então, você vem daqui, por exemplo, para cá e daqui para cá. Pronto, chegou. Mas você também poderia vir daqui para cá, daqui para cá, daqui para cá, para cá, para cá e para cá. Então, você deu umas voltas aí, mas chegou, né? Então, isso também é um caminho. Isso é uma das coisas interessantes, né, que se olham muito em grafo, né, fazer caminhos a partir dos elos, né, atravessando os elos. Por exemplo, né, nesse grafo caminho, no grafo caminho descrito anteriormente, né, o passeio do ponto x2 ao x4 seria do x2 para o x3 e do x3 para o x4, já que esses dois pontos estão conectados pelo elo x2, x3 e o mesmo para o x3 e x4. Por outro lado, também podemos procurar noções mais globais. Assim, esse aqui a gente chamaria de noções mais locais, né, do grafo. A gente também poderia procurar noções mais globais do grafo, olhando o grafo como um todo e perguntando qual é a distância mais curta, né, qual é a melhor maneira de chegar de um ponto a outro. Ou, por exemplo, a quantidade média, né, de conexões. Por exemplo, tem muitos pontos aqui, cada um deles vai ter um número de conexões, que a gente não sabe, não faço ideia. Dá para ver que aqui tem mais e aqui tem menos, mas eu não sei quanto. E a gente pergunta qual é o número médio de conexões, né? Aqui, por exemplo, nesses pontos aqui, por exemplo, tem pouco, né? Então você teria que somar o número de conexões de cada um deles, e não dá nem para ver aqui nessa imagem. Fazer essa soma toda enorme e depois dividir pelos números, né? Isso daria o número médio de conexões. Isso é uma pergunta também bem interessante. Ou parear os pontos, né? 2 a 2, jogando o excesso de elos fora, né? Fazendo tipo casais, né? E a gente vai estudar isso tudo, né? Em detalhe. Ou ainda é possível mapear, aqui eu tenho uma imagem, mapear, se você tiver, por exemplo, um processo de decisão ou experimentos, né, no sentido de você vai fazer um determinado número de ações em sequência e você quer mapear, né, tudo que pode acontecer, né? Isso é um tipo de coisa que se pergunta bastante em grafos. Por exemplo, aqui você tem uma decisão que né, você pode tomar ou a decisão 1 ou a decisão 2, e aí dependendo disso vai acontecer um evento aleatório, né, com probabilidade 1, 2, 3 e 4, né, cada um, e isso vai dar 4 resultados, né. E isso se usa muito em indústria, né, em vendas, né, bastante em vendas, né. Enfim, está sendo bastante utilizado de fato, né. Inclusive agora, nos últimos 20 anos, tem sido cada vez mais aplicado em biologia, medicina e ecologia. O meu interesse principal aqui com essa aula vai ser sobre ecologia, né? Chegando na ecologia econômica. Então, essas seriam visões mais globais do grafo, né? E isso, na verdade, dá muita informação sobre as coisas que a gente está estudando, né? E, claro, eu estou olhando aqui, né, indo em direção da aplicação, né? Então, isso dá muita informação sobre o mundo real. Inclusive, é assim que se ganha dinheiro, por exemplo, com rede social, né? Se vende dados sobre essas conexões todas aqui e isso dá bastante dinheiro, na verdade, para vendedores, por exemplo. Bom, então é isso pela primeira aula, né? Dei exemplos aqui do que são grafos, o que não são. Já também mostrei algumas aplicações, né? E por hoje é só, pessoal. Um abraço.